Saudações, Almeiras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 285, 285, e semana sem Coringão é muito chata, né, Ana? Nossa, demais. Parece que não passa o tempo. Fica lá esperando o final de semana, chega e não tem nada. Aí não dá. O lado bom foi uma semana invicta, né? Nessa semana chegamos ao filé mignon da temporada, né? Vai começar a melhor parte da temporada, o que a gente estava aguardando com mais ansiedade, né? Começa na terça-feira a Libertadores e no domingo tem o início do Brasileiro, do Coringão, né? E eu queria perguntar para vocês até onde esse Corinthians vai na Libertadores e no Brasileiro. Até onde você acha que esse time vai, Dudu? Na Libertadores? Eu quero enfim, se a gente for pensar chico-languianamente, todo mundo vai falar que é campeão e tal. Eu quero uma coisa mais séria, menos... É que assim, eu acredito que o Corinthians passa da primeira fase, que aí depois precisaria ver os cruzamentos, né? Às vezes você pode ter um caminho mais facilitado, né? Ou pegar mais bombas. Mas pelo menos com esse time que o Corinthians montou tudo, espero que pelo menos umas quartas de final, semifinal, a gente consiga chegar, entendeu? E no Brasileirão? Brasileirão a gente briga por Libertadores, de vaga direta, eu acredito. Dá para terceiro, quarto lugar, porque time também a gente tem para tentar o título. É difícil, né, saber... A gente não tem parâmetro nenhum. Qual é o time do Vitor Pereira, né? Complicado saber o que ele vai fazer. A minha esperança é chegar numa semifinal de Libertadores, mas não tenho certeza. E vai depender de como o Corinthians for na Libertadores, porque se o Corinthians for seguindo, né, na Libertadores, se chegar até a semifinal, eu acredito que meio de tabela no máximo. E se o Corinthians, infelizmente, for eliminado antes, eu acredito que lute por vaga direta na Libertadores. Então a classificação no Brasileiro depende da Libertadores. É isso que você acha também, Gibson? Assina embaixo, eu ia falar exatamente isso. A gente não tem elenco para disputar das competições à vera, 100%. Então, em algum momento, vai ter que começar a optar. É claro que o jogo vai, na teoria, vai preferir a Libertadores, né? Mas é um torneio mais difícil. Né? Eu acho que se a gente deixar o brasileiro de lado, dá pra pelo menos tentar pegar uma posição boa na Libertadores. Atualmente, com o jeito que tá indo, eu acho que não é time pra título. Mas é aquela coisa, tudo pode mudar. Daqui a 2 meses o time mudou e tá jogando de outra maneira. Mas dá pra pegar uma classificação boa. Agora, se cair antes, que nem na Libertadores, que nem a Ana falou, eu acho que é um time que, como os outros times vão estar da ponta brigando pela Libertadores, eu acho que dá pra disputar o título brasileiro. Então tem uma escolha a se fazer aí. Tem uma chance de disputar o brasileiro e tem uma chance de pegar uma classificação boa na Libertadores. Mas as duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Mas é verdade, eu acho que é uma preocupação que o Corinthians vai ter, porque a gente já percebeu que a gente não tem elenco mesmo, né? O nosso elenco é raso ali. Mas eu acho que o time consegue passar das oitavas na Libertadores e consegue chegar entre os 4 primeiros ali do Campeonato Brasileiro, como o Dudu falou. O Vitão ainda está se encontrando, né? Essa semana falaram que ele está fazendo pequenas alterações na equipe, quer dizer, fazendo algumas alterações, algumas grandes, né, alterações na equipe, mudando de 4 zagueiros para 3 zagueiros e tal. Você espera uma mudança grande na estreia da Libertadores, Ana? Não, acho que não vai ser o que vinha jogando anteriormente. Eu acho que ele vai baixar essa média de time aí, sacrificando média de idade, média de time não vou. Como assim baixar a média? Sacrificando algum dos medalhões. O quanto isso vai repercutir lá dentro é que eu não sei, né? Mas eu não vi ele treinando com 3 zagueiros, que nem você falou. Eu vi uma linha de 4, infelizmente com o João Pedro na lateral direita e o Fortaleza na lateral esquerda, o Bruno Melo. Eu acho que o João Pedro entrou porque o Fagner ainda tá num departamento médico, não? Eu acho que ele não... Sim, mas é um problema crônico que a gente vem falando aqui há anos. Já não tem reserva pro Fagner. Não tem. O João Pedro, num jogo de pressão, condição de temperatura, pressão normal, já dá taquicardia. Na altitude, então, nós vamos morrer vendo ele jogar ali.
E a Ana levantou uma questão aí, né, Dudu? A altitude. Acho que Enfim, a gente já recebeu informações que o Corinthians vai jogar em La Paz ou que o Corinthians vai jogar na cidade lá do Always Red. Mas ainda não temos certeza. De qualquer forma, vai ser a altitude. Ou vai ser 3.600 ou vai ser 4.000. Como é que você vê essa primeira partida aí do Coringão? Então, eu acho que só a questão, né? O Corinthians apresentou os inscritos e o João Pedro estava com o contrato até o final do Paulista, né? Precisa ver como é que vai ser, porque também, se renovarem com ele, vai ser... Acho que Não tem por que renovar com o cara, né? Exatamente. Então eu também não entendi nem o porquê da inscrição, mas enfim. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Corinthians tem que jogar com inteligência lá. O Corinthians tem que fazer umas linhas mais próximas, tocar a bola mais no pé, evitar uma correria, né? Porque senão vai ser complicado. É um time mais avançado nosso e já mostrou claramente que se desgasta no segundo tempo. Sendo em 3.600 ou 4.090 metros, no nosso caso não vai ter diferença, né? Os caras vão cansar do mesmo jeito. E nessa condição, eu colocaria o Duqueiroz na direita. Se o Fagner não puder, prefiro sacrificar um pouco o meio, mas prefiro fazer uma linha de 4 lá com jogadores que já fizeram e a gente tem mais confiança do que arriscar com o João Pedro lá. O João Pedro tem contrato até 30 de junho. Acho que é por isso a inscrição. 30 de junho? Eu pensei que fosse até 30 de abril. A gente tem que sofrer mais ainda 2 ou 3 meses. E você, Gibson, como é que você vê essa estreia, essa volta do Corinthians aí depois de 10 dias sem jogo, né? 9 dias e tal, enfim. Olha, eu espero que o time não chegue tão cansado quanto chegou nas finais do Paulista. Eu espero que o VP tenha aliviado um pouco os treinamentos físicos e focado mais na parte tática. Espero que ele entre com uma média de idade um pouco mais baixa para esse jogo. Ele tem que explicar pro elenco, né? Tem os medalhões, claro, algum medalhão vai ter que sair, mas ele tem que conversar. Falar, olha, cara, eu preciso de velocidade, eu preciso de um cara que aguenta o corre-corre. Lá é difícil, cara. Na altura é foda mesmo, a gente sabe disso, né? Como diz aquele jogador lá que falou, pô, nem se tivesse 2 pulmão corria lá, né, bicho? Então, né? Ali é complicado pra jogar bola. Então, nesse sentido, eu acho que eu espero também que, como disse o Dudu, que o time venha mais compactado, acabou que o time perdeu nas últimas partidas. O time jogando mais compactado consegue fazer a bola de pé e pé e não tem que ficar correndo atrás da bola, né? Não tem que ficar correndo que nem um louco. Se ficar correndo atrás da bola, vai morrer na metade do jogo. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a seleção brasileira jogou essa semana lá, né? Eu acho que vai ser, inclusive, no mesmo estádio. A gente não tem essa confirmação ainda, mas eu acho que deve ser no mesmo estádio que a seleção jogou. E eles mostraram um pouco o que tem que ser feito, né? Jogar com calma, evitar a correria e buscar o placar com tranquilidade, né? Sem apressar demais o jogo, que aí facilita justamente o jogo do adversário. A bola tem que correr mais do que os jogadores na altitude, né? E o chute de fora da área, que acabou não sendo assim que o Brasil ganhou, mas é uma arma importante aí também que pode ser usada pelo Corinthians nessa primeira partida, né? Com certeza. E aí eu acho que eu poderia entrar com o Duqueiroz na lateral direita, mas eu entraria com 2 volantes, um deles mais marcador, poderia ser o Xavier, por exemplo, e tentaria dar mais liberdade para o Renato Augusto e para o William, que são 2 jogadores que chutam bem de fora da área e que podem fazer a diferença nesse jogo, mas que já tem uma idade avançada, então não dá para eles ficarem correndo o tempo todo, fazendo marcação. E lembrando que esse jogo da Libertadores é na terça-feira, hein? Não é na quarta, é na terça-feira. O Corinthians vai estrear na terça-feira. É no SBT, né, Dudu? O jogo vai passar no SBT. No SBT, 9h30 lá. Eu acho que esse grupo vai depender... O Corinthians pode tornar ele fácil. Depende da intensidade que o time vai ter. Se o Corinthians entrar com uma intensidade boa, eu acho que o Corinthians consegue bons resultados e fazer os pontos necessários para ser o primeiro lugar. Mas se entrar o Corinthians que entrou domingo passado, aí nós vamos ter muita dificuldade nesse grupo. E no domingão o Corinthians vai enfrentar o Botafogo, o primeiro duelo de portugueses ali. O Corinthians vai ter de técnicos portugueses no Campeonato Brasileiro, que está recheado aí com treinadores lusitanos. Eu não tenho acompanhado muito o Botafogo, mas eu queria saber, Ana, o que você está esperando para essa partida de estreia? Você acha que o Corinthians vai manter a mesma equipe? Enfim, talvez já comece a mesclar, pensando no... Porque esse mês aqui o Corinthians vai jogar 8 vezes, né? Vai jogar no meio da semana e no fim de semana durante o mês inteiro. Eu acho que o Corinthians vai mesclar mais pra frente. Eu acho que como ficou 10 dias parado, eu acho que vai jogar
a estreia do Brasileirão com o time titular mesmo. Eu acredito que mais pra frente o Corinthians deva mesclar, sim. Mas vamos ter que ver o que vai acontecer com os jogadores, né? Como é que eles vão sair depois da altitude de La Paz, né? Eu acho que isso vai depender também. Não tem como a gente saber de antemão o que eles vão fazer. Eu acho que nem o seu amigo Vitão da Massa sabe direito o que ele vai fazer ainda. Até porque ele mesmo falou, né? Desculpa, até ele mesmo falou que ele não sabe o que é também jogar na altitude. Ele não tá. Lá na Europa não tem muito dessas coisas. Ele não tá acostumado. Ele sabe jogar na neve, né? Na altitude mesmo. É verdade, né? Eu acho que depois que ele terminar essa passagem dele pelo Corinthians, ele vai escrever um livro, né? Porque em um mês ele já jogou em campo sem iluminação, em campo que a drenagem não funciona, agora ele vai jogar na altitude, quer dizer, tipo, é um livro, né? Jogo com menos de 72 horas de intervalo. Exato. Como é que você espera da estreia do Coringão no Brasileiro, Gibson? Então, como o jogo é na terça, eu acho que tem que ir pra ser o time titular, cara. Começou o campeonato, disputar 3 pontos. É o chavão, mas, cara, ponto corrido, todo jogo é final. Né? Isso aqui vale tanto quanto o último jogo da temporada. Só que a gente só chora no final, porque fala, perdeu. Ninguém fala, perdeu ponto lá no começo. Cara, é entrar pra ganhar 3 pontos, bicho. O jogo é na terça, dá bastante tempo de se recuperar até domingo. Enfim, começar bem o campeonato de pontos corridos é bom, né? A gente sabe disso, porque em 2017 foi assim que a gente ganhou, né? A gente começou bem, ninguém acreditava, e quando viu a gente já tava invicto no primeiro turno, né? E aí depois... O primeiro turno que deu o título pra gente, né? Porque o segundo foi um fiasco, né? Exatamente. Então, e por enquanto, quer dizer, a gente não tem como se dividir tanto assim, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a competição que vai sofrer vai ser a Copa do Brasil. A gente vai enfrentar aí, nessa semana aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil, a gente vai enfrentar a Portuguesa do Rio, como a Ana falou. Parece que venderam o jogo, é isso, Ana? Você acha que o jogo vai ser em... No Estádio do Café, em Londrina. Eles estão em negociação, mas parece que vai sim ser no Estádio do Café, em Londrina. O estádio lá da Luz da Carioca comportava só 5 mil pessoas, então eles teriam que mandar em outro estádio de qualquer maneira, pelo regulamento da competição, teria que ser um estádio maior. De qualquer forma, ainda fica próximo, né? Pensando nos adversários que o Corinthians poderia enfrentar na Copa do Brasil, ir para o Paraná, ir para o Rio de Janeiro e tal, tá meio equivalente, né? Podia ter pego adversário de Série A, né? Exatamente. Podia ter tido um pouco mais de azar no sorteio, mas dessa vez deu sorte. E o sorteio ainda fez a gente jogar a primeira fora de casa, né? Também. Enfim, mas eu acho que esse jogo da Portuguesa Carioca é o que vai ser... Que olhando pro mês, assim, se tiver que poupar em algum, vai ser nesse jogo aqui que ele vai dar uma mesclada, não, Gibson? Ainda mais pra você que adora a Copa do Brasil. Mesclada, eu colocaria o Sub-16 pra jogar. Era folga pro elenco inteiro. Folga sim, né? Vai treinar e tal, não é pra... Vai treinar, fica aí, bicho, vamos organizar esse time, vamos fazer um treinamento tático, né? E o Pilon falando aqui, o nome do livro do Vitão vai ser Jumento Azarado. E só para, enfim, puxar um pouco esse assunto, né? Dos 8 jogos que o Vitor Pereira fez até agora no comando do Corinthians, foram 6 jogos fora de casa. Ele só jogou 2 vezes na Neoquímica Arena, né? E dessas 6 vezes que ele jogou fora, 3 foram clássicos, né? Então 50% dos jogos fora foram clássicos. Ele chegando, desembarcando no Brasil, pega um calendário desses. Enfim, muito difícil pro treinador, né, de Gibson. Sem dúvida, o cara pegou uma sequência ruim com o time já no final do campeonato e querendo ainda fazer o preparo físico que ele tanto quer, que ele fala que ele quer jogar com intensidade X, e cara, não deu certo, né, a gente viu, falhou, né, o time foi perdendo as pernas, literalmente, no final. É verdade. Eu acho que o planejamento é pro ano inteiro, né? Talvez ele não esperasse também pegar um time tão mal preparado fisicamente, né? Exato, né? Acho que ele não esperava, de repente, estar tão fraco, assim, né? Ele falou, não, vamos dar uma puxadinha que a galera vai aguentar. E não aguentaram o tranco. Ele mesmo falou em entrevista, ele falou, pô, precisa se adequar ao que o elenco tá apresentando. Enfim, agora ele vai ter que... O que eu falei, cara? Técnico bom faz o time que tem jogar bem. Tem que pegar aquele elenco e como é que eu falei, esse elenco jogar. Não é querer inventar uma teoria que ele joga daquele jeito e o elenco tem que se adaptar àquilo. Não existe isso. Ô Gui, só aproveitando aqui a tabela do Corinthians, como a gente falou, a importância aí da Portuguesa do Rio, depois desse jogo da Portuguesa do Rio, que ainda tá para confirmar, a gente enfrenta o Sem Mundial fora de casa e logo depois o Boca Juniors pela Libertadores em casa.
Entendeu? Então provavelmente esse jogo contra a Luzinha Carioca realmente vai ser um time bem mais mesclado aí, visando que depois são 2 paradas complicadas, né? Exatamente. E aí é o quarto clássico que ele vai fazer, todos fora de casa. Todos fora de casa, né? Enfim, eu só queria... A gente fez o último podcast, né, o podcast anterior, logo depois da partida, e tem uns números, enfim, tem umas questões, as notas que a Irmandade dá para os jogadores que a gente acabou não puxando, não falando disso, só para terminar, assim, de falar da nossa participação no Campeonato Paulista, né? Porque estava muito em cima da hora e tal. Essas contas todas a gente só conseguiu fazer durante essa semana, né? Mas enfim, para quem não sabe, a Irmandade dá nota para os jogadores sempre no final das partidas e elege o craque do jogo, enfim. Nas nossas redes sociais você encontra isso, né, Gibson? No Instagram, no Facebook, onde mais? As notas estão no Instagram, no Facebook, no Insta, você coloca também, não é? Onde mais você coloca? No Eu Twitter, só coloco no Facebook e no Twitter. No Twitter, é isso aí. Pelas notas da Irmandade, o craque do Paulistão foi o Cássio, que foi eleito 3 vezes o craque do jogo e ficou com a média final de 6,38. Logo atrás dele tem o Renato Augusto, que também foi eleito 3 vezes craque da Irmandade, com 6,31. Quer dizer, uma diferença aí de 0,7 entre os dois jogadores. Enfim, em terceiro lugar está o William, que também foi eleito 3 vezes craque da Irmandade. O curioso para mim, olhando as notas, é que, por exemplo, o Roger Guedes foi eleito 2 vezes craque da Irmandade, né? Mas ele está lá em 13º lugar na média, com 4,93. Quer dizer, a média dele no ano está muito fraca, né? Apesar dele ter sido o artilheiro do Corinthians no ano, né? Para ter uma ideia, até o Jô tá na frente dele, tá em 12º e foi eleito craque apenas uma vez, mas tá na frente do Roger Guedes, que foi 2 vezes, né? E outra coisa interessante que eu peguei é que, olhando para nossa zaga, hoje o que estão falando é que o Gil vai perder lugar, né? O Vitão tá treinando o time titular sem o Gil e sem o Paulinho também, né? E o Gil, pela média da Irmandade, jogou muito mais do que o João Vitor, o parceiro dele de zaga, né? O Gil tá em 6º lugar, com 5,33 de média, e o João Vitor tá lá atrás, em 14º lugar, só com 4,88 de média. Pelo desempenho no ano até agora, a Irmandade, por enquanto, vê que o Gil melhor do que o João Vitor, né? Em último lugar, quem tá, Ana? Na média? Chuta aí. Luan. É o Luan, exatamente. Difícil, né? Ele jogou apenas 3 vezes esse ano com 2,83 de média. E em penúltimo lugar, Dudu? Cantilho? Não. João Pedro. Quase. E em penúltimo lugar tá o Bambu, com 2 jogos, 3,75. Eu também me surpreendi com isso. Eu acho que ele não jogou... Enfim, jogou pouco, né, o Bambu, na verdade. Mas tem muito a ver com a percepção do escândalo lá dele, aquela história toda dele também não treinar, né, Gibson? Sem dúvida. Eu acho até ruim analisar o Bambu pelo tanto que ele jogou, enfim, muito pouco, não dá pra ter referência. Mas ao mesmo tempo, cara, o cara se complicou sozinho, né? Então, eu não sei nem se ele deveria ter estreado, pra dizer a verdade. Se você for ver, até isso resume um pouco, né, a nossa participação no Paulista, porque não foram umas notas tão altas, né? Pegando a última nota aqui para puxar o próximo assunto, em 4º lugar na nossa classificação do Campeonato Paulista ficou o Fagner, com 5,82, e ele foi eleito craque uma vez. E ele sentiu uma contusão e ainda é dúvida, né, Gibson, para a primeira partida do Corinthians na Libertadores. Exatamente, e faz uma falta danada, né? No último jogo já fez uma falta danada e, cara, se não puder jogar lá... E é um dos caras que tem um físico bom, enfim, que corre bem, que aguenta o tranco, na altitude principalmente, vai fazer diferença. E não tem reserva para ele ali, como a gente já falou. Exato, também, né? Exatamente. O time vai sofrer demais se o Fagner não jogar, vai ser né, Ana? complicado. Nossa. Não só o time, como nós também. E vale ressaltar só, né, que nós estamos invictos ainda em jogos contra os times bolivianos, né? Tanto lá quanto em casa, o Corinthians ainda não perdeu de time boliviano. Que é mais um motivo para tomar cuidado, né? Porque em tese é um time, é o mais fraco do grupo, mas só tem que ver aí o que vai fazer. É que o Vitão da Massa, ele não treinou, a gente não viu ele colocar em campo alguns jogadores, né? Que você citou, no Xavier. Que às vezes você pode passar o Du para lateral, faz o Xavier mais na frente dos zagueiros e você ficaria mais tranquilo ali, mas provavelmente é um jogo que o Vitão da Massa aí vai ter que aproveitar as 5 substituições, né? Porque
Senão vai ser complicado. E se a gente não tem certeza sobre a presença do Fagner, parece que o Corinthians vai contar com uma novidade no meio-campo, né? O Maicon já tá treinando com o elenco e tudo mais, e todo mundo fala que ele já tá treinando na equipe titular, né? O Maicon, que fez a base toda no Corinthians, estava jogando no Shakhtar Donetsk, com aquela confusão na Ucrânia e tal, tava sem clube, enfim, teve dificuldade para chegar no Brasil, aquela coisa toda que a gente falou da guerra e tal. E agora fechou com o Corinthians, a princípio tá até o final do ano, né, pelo que eu entendi, por empréstimo, ainda tava meio por haver isso, o Corinthians estava pedindo isso pro contrato, mas ninguém falou que foi assim que foi fechado, né, mas ele já tá no bid, já tá inscrito na Libertadores, pode estrear. Boas lembranças do Michael, né, Gibson? Sempre. E pelo que você tá falando com ele também essa semana que ele tá jogando no time titular, é que ele chegou jogando, né? Chegou em condição, não chegou moscando. Então, vamos ver se ele retoma os velhos tempos aí, vai ser uma lindeza ver ele jogando de novo no time. E parece que ele tá armando o meio campo com o Du e o Maicon, né, Ana? Tá jogando com os dois ali. Mas quando chegou o Maicon, é o que eu pensei que eu faria. Eu não achei que ele fosse fazer, mas eu faria isso. Espero que dê certo aí. Precisa de vitalidade aí pra ajudar o nosso meio de campo. E o Maicon disse que jogou as últimas temporadas lá no Shakhtar de 5 mesmo, fazendo essa posição de primeiro volante. Ele saiu daqui como segundo no volante, né? Mas que lá, nas últimas temporadas, ele estava jogando mais de primeiro volante. Inclusive fazendo a saída de 3 de lá de trás, que o Corinthians não tem, né? Que eu acho que vai ajudar muito o Renato Augusto nisso, né? Ele não vai precisar voltar tanto para pegar a bola e armar uma jogada. E o passe a gente sabe que o Maicon tem, né, Dudu? Tem. Inclusive a finalização também, né? Ele é bom finalizador, canhoto. E ele ficou com a camisa número 5 também, né? Na inscrição dele. Então, não sei se ele vai ser o 5, mas ele jogou das duas formas lá no Shakhtar, né? Ele chegou a jogar mais avançado, como o Paulinho, mas depois, se eu não me engano, foi o próprio técnico lá que agora foi lá pro Botafogo do Rio, que fez ele recuar e jogar mais perto dos zagueiros para vir pegar a bola e poder fazer uma saída melhor na qualidade do passe, porque isso ele tem bastante. É esperar para ver como que o Vitão vai armar, embora ele ainda não é aquele cão de guarda, como a gente falou. Em tese, o nosso único cão de guarda lá é o Xavier. Mas acho que o Maicon chega e com certeza ele chegou, aliás, né, e vai ser titular. O que todo mundo esperando. E chega 4 anos depois com bastante experiência internacional. A Ana falou, treinou com um treinador português, enfim, jogou jogos importantes da Champions, como titular, né, não foi entrando durante a partida. Toda essa experiência vai ajudar muito o Corinthians na Libertadores, eu não tenho dúvida. Bom, meus amigos, e também essa semana teve aquela confusão do nosso patrocinador caloteiro, continua, né? Eles, enfim, novas investigações da imprensa, enfim, foram atrás da sede do lugar, não achavam nada lá, nada que indicasse que era uma empresa que estava funcionando. Aí a Taunsa liberou uma nota que deixava tudo muito em aberto, falava só em números de exportação e tal. E nem falava que acertou o pagamento. Em breve iremos acertar o pagamento. E aí logo em seguida o Corinthians suspendeu a patrocinadora, tirou dos banners, tirou das redes sociais. Tá tudo meio esquisito ali, nebuloso, né, Gibson? Mas agora o presidente da Taunsa apareceu, enfim, para dar declarações que realmente teve um problema de fluxo na empresa, mas que tudo já vai ser resolvido e que ele acha muito natural que o Corinthians tenha tirado do banner ali o nome da Taunsa, porque afinal de contas o contrato é exatamente esse, e que não tem nada errado, e que muito pelo contrário ele espera reverter isso e ter uma ligação duradoura com o clube, enfim. Os valores atrasados vão ser ressarcidos, que o Corinthians pagou o Paulinho, que o Paulinho deveria ter recebido a Taunsa. Esse foi o discurso que ele fez agora, acho que foi ontem que ele fez esse discurso. Vamos ver o que vai acontecer. Parece, né, Ana, que o compliance que foi instaurado pelo Duílio avisou, falou, tá meio esquisita essa empresa aqui. Mas mesmo assim o Duílio foi lá e assinou, né? Quando o dinheiro não é seu, você assina o contrato, né? Não precisa saber de onde vem, por que vem, né? Quando não é você que se responsabiliza, pode fazer qualquer coisa. Infelizmente é isso, né? Se fosse alguma coisa da família do Duílio, quem sabe ele olhava melhor para ver
direitinho da onde é a empresa, atestado de idoneidade, tudo isso, né? Infelizmente, enquanto o Corinthians não mudar esse padrão de fazer contratos, a gente vai ficar a ver navios assim, sempre tendo essas novidades. Do mesmo jeito que até agora o Duílio não explicou o que ele fez lá com o Jassa, que pagava para Gaviões, para um cara da Gaviões não falar mal da base. Aí ele fala que ele não é, que ele não tem nenhum cargo oficial no Corinthians, mas ele toma conta da base. Como é que ele não tem cargo oficial no Corinthians? Então, quando você não quer explicar, você não explica, né? Você deixa assim. E o Pilon aqui já puxando o assunto das meninas. Ana, não querendo estressar, mas pode me explicar como a Pardal, como deixar a Pardal ir pros Tricas e depois vai ter que colocar a Diane improvisado por falta de zagueiro? Infelizmente, eu acho que de tanto o Corinthians feminino ter tanto sucesso, tantos títulos, alguém deve ter jogado um olho gordo nesse time, porque não é possível tanta jogadora machucar em tão pouco espaço de tempo. Nós estamos aí com 4 meses agora, vai começar o 4º mês do ano. Eu acho que a Pardal foi embora, porque ela seria a 5ª opção do Corinthians como zagueira, e a jogadora tem direito de querer jogar, mas infelizmente a gente tem 4 zagueiras e hoje só tinha uma disponível, porque uma sentiu o estômago, outra está recuperando de problema no joelho e a outra está servindo a seleção brasileira sub-20. Então a gente teve que, infelizmente, improvisar a Diane. Não sei porque que ele não jogou com a Yasmin de zagueira, já que ele já tinha feito isso ano passado, e colocaria a Juliette de lateral esquerda. Eu acho que seria o mais normal, mas ele não fez isso. E assim, se você considerar que jogando com uma zagueira só, nós empatamos ainda com as Tricas, que tem que falar que é feminino, né? Porque senão confunde. Teve 2 jogos das Tricas hoje. Então, com as Tricas femininas, então tá bem. Nós estamos bem, tá tranquilo. Eu acho que tá dando azar agora, tá muita gente machucada. A Jennifer, por exemplo, só estreou hoje. Mas é um jogo de pontos corridos, a gente sabe que vale, mas é um pouquinho diferente do masculino. Se classificam 8, né? Então, se a gente se classificar entre as 4 primeiras ali, eu acho que dá para o Corinthians fazer um segundo turno aí melhor e lutar pelo título de novo. Não adianta a gente ficar chorando, não dá pra gente ter, o feminino não tem o mesmo dinheiro do masculino, então não dá pra gente ficar com 5 zagueiras, pagando a Pardal para ser reserva da reserva. Infelizmente, a gente não tem essa balha na agulha, né? Vocês querem levantar mais algum assunto, alguma coisa para terminar aqui o podcast, a live? Essa semana saiu a notícia saiu o balanço do Corinthians do ano passado, né? E pela primeira vez o Corinthians não ficou negativo nos últimos 4 anos, né? Então, é um belo de um alívio. Ainda mais se considerar que as últimas 2 temporadas, né, 2019 e 2020, né? O que saiu foi agora de 2021, foram justamente os 2 anos que a vida explodiu, né? Saiu de 400 e tantos mil para quase 1 bilhão. Então, o fato de ter estancado esse dique aí é importante, né? Na teoria ficou positivo 5 milhões, o que, será, não é exatamente positivo, mas pelo menos, pô, é positivo para cima, é aquele empatou para cima e parou de fazer buraco com o dívida. Ao mesmo tempo, a dívida do clube caiu de 900, deixa eu anotar aqui, de 900 e tantos para 900 e poucos milhões. A dívida continua muito alta, mas quando reduz, é sinal que está na direção certa. Tinha até um dado que eu tinha visto aqui, que entre 2018 e 2021, o clube tinha contratado 84 atletas, metade para o time profissional, metade para o sub-23. Ou seja, é um número absurdo de contratações, né? E mudou completamente o perfil. Ele se livrou dessa galera toda e agora contrata caras pontuais, só que caras melhores, enfim. Então a folha de pagamento não tá mais alta. Mesmo se tivesse que pagar o Paulinho. Na teoria, a gente não vai ter que pagar pelo Paulinho. Vamos ver como é que se eles vão fazer valer esse contrato, né? E outra notícia boa também, que assim, além da gestão ter sido um pouco mais responsável com os gastos, as receitas melhoraram, né? Mesmo apesar do ano passado ainda ter sido um ano de pandemia pesada, né? A gente estava ali em torno de 400 milhões de receita, foi para 500 milhões de receita. Passou de meio bilhão aí. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast, essa live 285. E o Dudu
vai nos lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, claro. A gente agradece aí bastante os comentários de vocês, mas continuem aí seguindo, curtindo a gente, tanto no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Telegram, no Instagram, Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, todos como Irmandade Corintiana TH, só no Twitter da Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!